o que eu vou mostrar para vocês hoje, aqui, é que nós podemos fazer esse processo que foi feito em Bauru de maneira modular, ou seja, fazermos passo a passo. Ao invés de fazer tudo de uma vez, ao invés de comprar tudo de uma vez, a Câmara Municipal divide isso em etapas, projeto, montagem de estúdio e montagem depois do sistema de transmissão, em etapas diferentes, diluindo esse custo e machucando, vamos dizer assim, menos as finanças da Câmara Municipal, porque a gente sabe que o país entrou num processo de crise já há algum tempo, e isso chegou no orçamento das casas legislativas. Muito embora a Casa Legislativa tenha um orçamento independente do orçamento da Prefeitura, mas depende do duodécimo para a sua sobrevivência. Não, de maneira nenhuma quero aqui ensinar ninguém a trabalhar, é mais um panorama de como nós lá em Bauru tocamos esse projeto. Depois, no final da minha apresentação, eu vou contar um pouquinho do que está sendo feito lá em termos de operação da nossa rádio, inclusive mostrando para vocês fotos da nossa rádio. Pode passar, a Evelyn já disse isso, que resta à Câmara Municipal demonstrar o interesse em ter uma emissora de rádio, coisa que pode ser feita de maneira simples, por ofício. Aí a Câmara dos Deputados, então, vai tomar todas as medidas, ou seja, como a Evelyn falou, solicitar esse canal ao Ministério. Pode passar? Assim que o canal é consignado à Câmara Municipal para operar, a Câmara Municipal, como a Evelyn já disse, assina um acordo de cooperação técnica com a Câmara dos Deputados, e esse acordo vai nortear todo o processo daí para frente, lembrando que ele tem por base toda a legislação de radiodifusão brasileira, que é uma legislação bastante complexa, para que vocês tenham noção de que não é simplesmente colocar a rádio no ar. Nós temos um arcabouço legal aí que precisa ser cumprido, e ele é, sim, bem fiscalizado, inclusive pelas outras emissoras. Pode passar? Bom, assinado o acordo de cooperação técnica, a primeira obrigação da Câmara Municipal é contratar o projeto técnico. Esse projeto técnico ele vai ser protocolado pela Câmara Municipal, pela Câmara dos Deputados, melhor dizendo, no Ministério das Comunicações. Basicamente, esse projeto ele define 3 situações que são importantes. O local onde você vai instalar o seu transmissor e a sua antena não é o local que você vai instalar a sua rádio, é o seu sistema de transmissão. Pode até ser que ele seja no prédio da Câmara Municipal. Em algumas situações, pode ser que isso não ocorra porque por uma questão de legislação. Quem define isso é a característica do canal e o engenheiro que você vai contratar. A potência do seu transmissor, que está diretamente ligada à classe da rádio, ou seja, o tipo de rádio que você vai ter. Lá em Bauru nós somos classe A4 e estamos trabalhando com 4.000 watts de potência, o que foi definido pela classe da rádio. Não é o engenheiro, não é o presidente da Câmara e nem é o diretor de comunicação que define a potência da rádio. O que define a potência da rádio é a classe da rádio. E o tipo de antena que você vai usar para irradiar o seu sinal. O tipo de antena está obrigatoriamente no projeto. O projeto é importante porque ele começa a desenhar para a Câmara Municipal, ou começa a dar demonstração para a Câmara Municipal dos custos, que é o que acaba afligindo a todo mundo. Pode passar? O passo 4, que é um passo importante, é a montagem do estúdio. E por que ele é importante? Porque você não precisa esperar o processo finalizar no Ministério, não precisa esperar o processo tramitar inteiramente no Ministério para montar o seu estúdio. Você pode fazer isso imediatamente após a assinatura do acordo de cooperação, independentemente do projeto técnico. Por quê? E eu vou explicar por quê. Pode passar? Para montar um estúdio de rádio, é bem simples, não tem muito segredo, né? Você precisa de um espaço que não precisa ser muito grande, uma sala pequena dá conta, você precisa de uma mesa de áudio, você precisa de microfones, você precisa de monitoração, estou falando aí de fones de ouvido e de caixas de som, você precisa de algum revestimento acústico e de um computador com um software de exibição e um software de edição. Hoje, nós temos no mercado softwares de exibição para rádio que são gratuitos, que você baixa na internet sem custo algum.
E os que são pagos têm um custo absolutamente razoável, né? Você paga uma licença de um software, por exemplo, e paga uma manutenção aí de R$ 400 por mês para a empresa e pode botar a sua rádio no ar sem maiores problemas. Minimamente uma mesa com 12 canais, 3 microfones, né, 2 caixas de som, alguns fones de ouvido, um revestimento acústico razoável para você ter uma qualidade boa de som. E eu vou falar do custo disso mais para frente, porque quero tratar o custo de uma maneira diferente hoje. Pode passar? Por que o estúdio é estratégico? Montarmos o estúdio antes mesmo do processo ser finalizado do Ministério? Porque você pode ter uma rádio na internet, você pode produzir conteúdo, você pode transmitir as suas sessões pela internet, com uma rádio web, criando na página da Câmara Municipal da sua cidade, como eu tenho lá em Bauru, aquela é a página da Câmara Municipal de Bauru, um player ali, ó, embaixo, eu tenho um player da TV, que eu assisto a minha TV ao vivo pelo YouTube, e tenho o meu player para ouvir a Rádio Câmara. E se vocês entrarem no site da Câmara dos Deputados, tem lá um player também para você ouvir a Rádio Câmara dos Deputados de Brasília pela internet. Você precisa ter o que para fazer isso? Um software de streaming de áudio que vai converter isso, vai converter isso numa página, num endereço de internet. Um software desse hoje você também baixa, gratuito, sem custo algum, pode combinar isso com o pessoal da sua informática e ter lá no seu site a sua rádio, antes mesmo de você ter que investir em equipamentos de transmissão, que é o passo seguinte. Pode passar? Além de você ter a sua rádio na internet, no seu site, transmitindo as suas sessões, os programas que você venha produzir, você pode criar uma conta, por exemplo, no SoundCloud, que é para que vocês entendam, o YouTube de áudio, e postar lá todo o conteúdo que você produzir na sua rádio, você posta, cria uma conta da sua rádio, posta lá, e isso vai ficar à disposição para que as pessoas possam ouvir esse conteúdo. Inclusive, postar lá as sessões, as audiências públicas, sem problema nenhum. Isso é de graça, não tem custo algum também. Pode passar. Bom, o teu processo tramitou no Ministério das Comunicações e agora você, percebendo que pode investir, quando eu digo percebendo, tendo fôlego para investir em transmissão, vocês vão colocar a rádio no ar. Próximo. O que a gente precisa para colocar uma rádio FM no ar? Nós precisamos de um sistema de recepção, que vai receber o sinal da Rádio Câmara de Brasília, uma antena e um receptor, e um sistema de transmissão, o transmissor e a antena. Eu coloquei o no-break ali como parte do sistema de transmissão, muito embora não seja, porque você não vai querer que a sua rádio saia do ar depois de colocá-la no ar. Isso se uma rádio comercial sair do ar, ninguém reclama, a não ser o anunciante. Mas se uma rádio pública sai do ar, todo mundo reclama e essa é uma conta que você não vai querer pagar. Próximo. Para você ter um sistema de transmissão, você precisa ter um mínimo de infraestrutura. Em alguns lugares, você vai ter a prefeitura, as prefeituras em cidades menores, elas têm torres de televisão e disponibilizam isso para as televisões comerciais. Você pode fazer um convênio com a prefeitura, um acordo com a prefeitura e utilizar a infraestrutura da prefeitura, o que vai zerar o custo que você viria a ter com infraestrutura para montar a sua rádio. Ali eu tenho a foto da infraestrutura de transmissão da TV e da rádio lá em Bauru. Eu tenho uma caixa d'água em cima dela, uma torre de 15 metros, a caixa d'água tem 25, eu tenho uma torre de 40. Eu tenho um container onde eu tenho todos os equipamentos abrigados ali, o sistema de transmissão da TV e da rádio estão no mesmo lugar. Pode passar? Essa é a visão interna do meu abrigo. Então ali eu tenho os transmissores da televisão e os transmissores e o transmissor da rádio. Em lugares onde a prefeitura tem esse abrigo, você só vai pedir autorização para usar o abrigo e a torre. É óbvio que isso depende de um estudo técnico de um engenheiro para saber se a sua antena, a sua rádio não vai interferir em alguma estação de rádio ou de televisão que já funcione nessa torre, mas basicamente isso. Pode passar? Eu trouxe
um exemplo de como funcionar uma rádio. Lá em Bauru nós temos a rádio está no ar desde março de 2015, e esse ano nós conseguimos contratar via concurso público uma equipe mínima para poder operar a rádio, ou seja, produzir o conteúdo para a rádio. Eu imagino que o ideal seja que nós tenhamos um coordenador, que pode ser um funcionário já da casa, jornalista, porque nós temos que ter em mente que nós vamos produzir conteúdo informativo, nós temos que informar, né, acima de qualquer coisa, porque somos uma rádio pública, e um radialista, que é um radialista já nos moldes da modernização da profissão, que é um radialista que pode tanto ser locutor quanto operador. Lá em Bauru, nós contratamos via concurso público 2 radialistas que são locutores com características de operação. Isso o próprio Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo reconheceu, porque a profissão, a lei que regulamenta a profissão de radialista, ela é dos anos 70, a profissão evoluiu muito, principalmente por conta da tecnologia que nós temos hoje, e graças a Deus o sindicato reconheceu isso, e nós temos lá uma equipe enxuta, produzindo muito conteúdo para que nós possamos abastecer a nossa grade de programação, que a um primeiro olhar assim parece desfavorável à Câmara Municipal, mas não é uma grade super interessante, até porque nós sabemos que as câmaras não vão sair por aí contratando grandes equipes para fazer rádio, e é por isso que a grade é confortável para a Câmara Municipal. Pode passar? Eu trouxe aí alguns custos e vou explicar eles. O custo para o estúdio, uns R$60 mil. Eu chutei bem para cima, um estúdio com uma acústica bem caprichada, com 4 microfones, com uma mesa de áudio bem robusta, mas dá para diminuir esse custo do estúdio aí pela metade, ou até para menos que isso. O que nós temos que ter em mente é que eu preciso comprar e pensar no longo prazo, no médio prazo e no longo prazo. E pensar sempre em comprar aquilo que eu posso usar por, no mínimo, 5 anos. E aí eu diluo esse custo em 5 anos, e esse custo passa a ficar muito confortável para a Câmara. Né? Se você dividir 60 mil na montagem do estúdio para 5 anos, eu estou sendo pessimista em falar 5 anos, é mais. Né? Você dilui isso, fica muito confortável. O sistema de transmissão não tem como fugir, né? Voltando ao custo do estúdio, você tem equipamentos nacionais extremamente bons, que funcionam bem, vai conseguir comprar um microfone a R$300, por exemplo. Com o custo de transmissão não tem como fugir. A transmissão, aí eu fiz um levantamento, o mínimo que você precisa ter, também R$100 mil, e por isso eu disse, no começo da minha intervenção, que é importante que se faça de maneira modular. Não tente se fazer tudo de uma vez, para que isso fique bom para a Câmara. E a infraestrutura, se você precisar fazer, você vai gastar algo em torno de R$100 mil. Isso se você for montar uma torre, comprar antena, comprar o container ou construir um abrigo e colocar lá uma infraestrutura de energia elétrica, ar-condicionado. Então, todo esse custo vai variar. Se você, por exemplo, não precisar comprar um container, se você já tem o abrigo e a torre, você derruba por mais da metade esse custo. Né? Então, e é importante que você pode fazer isso, como disse no começo, de maneira modular. Não tem estresse nenhum. Então, assim, se a gente somar os três valores, R$260 mil para montar uma rádio, e assim, eu garanto para vocês que num período mínimo de 5 anos, a Câmara não põe mais a mão no bolso para gastar. Porque o sistema de transmissão de rádio no Brasil, muito embora tenha essa discussão da rádio digital, não vai mudar tão cedo. Então, acho interessante que vocês reflitam e pensem sempre no longo prazo, porque isso acaba ficando bem barato pelo retorno que isso traz para o Poder Legislativo Municipal. E estou falando isso, queria que passasse para o próximo slide. Eu trouxe aqui a foto do meu estúdio, da estúdio da Rádio Câmara de Bauru, que é um estúdio que eu resolvi dar uma caprichada, gastei um pouco mais de dinheiro do que podia, meu presidente puxou minha orelha, mas, enfim, como a gente ia mostrar isso para o resto do país, eu acabei desobedecendo ele e a Evelyn, que também me pediu que fosse mais contido na hora de investir, mas como a gente sabia que isso ia reverberar país afora,
eu resolvi montar um estúdio mais caprichado, gastei um pouco mais do que podia e deveria, mas o resultado tem sido absolutamente incrível. Nós estamos sendo ouvidos e bem ouvidos. A Rádio de Bauru opera com 4 quilos de potência. E, diferentemente, presidente, da TV, a rádio ela não é local, a rádio é regional. Nós, em Bauru, a Rádio de Bauru chega a 13 municípios, num raio de 100 quilômetros com sinal local. Então, é uma rádio regional e será regional em várias localidades, Parintins e Manaus, acredito que sim. As pessoas ouvem a rádio e o retorno para a Câmara tem sido absolutamente incrível. Pode passar? Aí já uma foto dos meus profissionais atuando na produção de um jornal de 7h30 às 8 da manhã, que é o horário que a Câmara dos Deputados consignou para que nós pudéssemos atuar. Vejam vocês, uma rádio Câmara com um jornal competindo em pé de igualdade e qualidade com as emissoras locais. E nós já temos notícia de que as emissoras comerciais de Bauru estão perdendo ouvintes para o nosso jornal. E nós estamos no ar há 15 dias. Jornal de meia hora, abrindo espaço para que o vereador possa prestar contas do mandato, falando da agenda da casa, falando das coisas da casa, bem na linha do que faz o jornalismo da Câmara dos Deputados através da sua Rádio Câmara. Mas pode passar? Mais uma visão aí do meu estúdio, com os profissionais da rádio atuando na produção do jornal, que chama Conexão Bauru. Se vocês um dia tiverem interesse de ouvir, é só entrar lá no bauru.sp.leg.br ou procurar pelo site da Câmara Municipal de Bauru, e 7h30 da manhã que clicar no player lá da Rádio Câmara e ouvir o nosso jornal, para vocês se animarem. Muito embora eu fiquei muito contente com a empolgação e com a obstinação de cada um de vocês aqui com relação à implantação de uma emissora de rádio. Para finalizar a minha intervenção, eu vou contar uma historinha. No começo fui um pouco questionado por alguns companheiros que você vai montar rádio, você já tem a televisão, rádio, né, isso está meio ultrapassado. E eu dizia, não, o rádio é um dos veículos mais poderosos que a comunicação tem hoje, muito embora nós temos internet. O rádio está em qualquer lugar, a qualquer tempo, não tem classe social, não tem lugar, né? E vou contar essa história. Eu almoço num restaurante no centro da cidade, e um dia almocei e saí do restaurante e ia me dirigir a uma casa lotérica para pagar umas contas, e do lado do restaurante onde eu almoço normalmente tem uma loja de livros usados. Lá na minha terra a gente chama isso de sebo. E o dono da loja, ele normalmente toca música. Ele coloca lá um CDzinho com umas músicas e coloca uma caixa de som na calçada, para que as pessoas que passam pela calçada ou entrem na loja dele possam ouvir música. E nesse dia eu saí e eu estava ouvindo que ele tinha colocado uma rádio para tocar. E era a Rádio Câmara. E aquilo me chamou a atenção e eu disse, pô, que legal. E continuei a minha caminhada em direção à lotérica, e numa das principais ruas do centro de Bauru, uma cidade com quase 400 mil habitantes, tem um cara que vende caldo de cana, numa barraquinha. E eu passei pela barraquinha do cara que vende caldo de cana há, sei lá, 30 anos. E ele estava ouvindo a Rádio Câmara. E eu parei, não aguentei, parei, perguntei, falei, e aí, que rádio é essa, amigo? Ele falou assim, essa aqui é a Rádio Câmara. Eu falei, mas você está ouvindo isso aí? Ele falou, rapaz, é lá que os caras discutem o que interessa para a vida da gente. Se a gente não ouvir isso aí, a gente vai ficar para trás. E agora eu ouço, depois que colocaram essa rádio no ar, eu ouço todo dia. Isso para dizer que eu estou muito contente de poder ter a oportunidade de participar desse projeto e ainda participar através dessas intervenções que a gente faz por aí, e dizer que eu estaria extremamente arrependido se não tivesse feito. Então, que vocês se animem e sejam bem-vindos àquilo que eu considero ser o futuro, que é a rede legislativa de rádio. Muito obrigado.